Então, voltando aqui para o nosso trabalho, o que nós temos aqui na nossa página Home Razor são vários componentes que nós estamos utilizando de maneira aleatória ou separadas e não em conjunto. O que isso quer dizer? A validação desses tipos de componentes ou de informação dentro desses componentes é mais complexa. Normalmente, nós trabalhamos em formulários com data validation. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu quero permitir que um utilizador não coloque informações inadequadas em um formulário, eu preciso validar aquela informação. Geralmente, essas informações elas são validadas dentro de um formulário, e esse formulário, em Blazor, a gente chama de edit form. Então, o que a gente vai fazer hoje é colocar esses inputs que estão aqui dentro de um formulário e fazer um processo de validação, que é nada mais nada menos que permitir que, se os dados forem válidos, a gente consiga avançar ou não no processo de adição de um to-do. Tá? Para já, o que a gente vai fazer? Colocar aqui o edit form e depois eu vou mostrar o processo de validação, como ele é feito. Então, vamos aqui fazer a adição do edit form. Então, vou abrir aqui o sinal para a criação de uma tag e vou escrever edit form. Mesmo isso aqui. Fecho o sinal, automaticamente ele coloca aqui a tag de fechamento. Eu vou cortar essa tag e vou colocar aqui no final do nosso formulário. Isso quer dizer que o nosso formulário ele começa antes do primeiro input e termina antes do botão, ou depois do botão. Por quê? Tudo que tiver dentro do formulário tem que estar dentro dessas duas tags aqui, aninhadas dentro dessas duas tags. Vou carregar a tab aqui para isso ficar mais separadinho aqui indentado da maneira adequada. E agora a gente tem o nosso edit form assim. Só que o edit form, ele não... Se eu for colocar isso aqui para executar, ele vai dar um problema. E eu vou mostrar aqui. Ele vai dizer que não pode executar esse projeto. Deixa eu ver aqui se ele está... Não é essa aqui. Já executou aqui. Ok, exatamente isso. Vai dar esse erro aqui, ó, que o formulário, o edit form, ele requer um modelo como parâmetro, certo? Ou um edit contexto, um edit context como parâmetro. A gente vai criar nesse edit form primeiro um modelo para parametrizar o formulário. Então, como é que isso é feito? É só vir aqui, malta, escrever assim, ó, model, e o nome do modelo vai ser justamente os dados que eu vou validar aqui. No nosso caso aqui, eu não vou usar aqui o username, tá? A gente vai usar somente o modelo que a gente está utilizando do to-do. E aqui no username a gente vai colocar o to-do user.name. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou escrever aqui o to-do model. Vai ser o nosso modelo. O bind value aqui desse input text vai ser, em vez de username, vai ser to-do model.user.name. Vou executar aqui novamente. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Em alguns casos, ele pede para colocar também o nome do formulário. Ok. Ele já deu um erro aqui. Provavelmente foi em relação ao username. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Solution Explorer. Já crashou aqui a aplicação. Provavelmente vai ser isso mesmo. É isso mesmo. Vou colocar aqui user igual a new, para não ter o problema lá do username. Vou fazer restart. E agora já está. E agora eu consigo validar os dados da minha aplicação. Porém, né,
se eu vier aqui adicionar, eu já adiciono o vazio ali. Para eu validar, eu preciso fazer aqui uma coisa, que é dizer o seguinte, que eu só quero que ele mande se os dados forem válidos. Então, aqui, ó, no submit, no formulário vai escolher um tipo de submissão. Se é só o submit, ou se essa submissão ela vai ser de duas formas. Ó. Se estiver válido, inválido ou submit. Inválido, submit ou válido. Aqui no submit eu não vou checar se há invalidez ou não nos dados. Aqui eu checo e aqui também. Aqui eu tenho uma ação para os dados inválidos e aqui eu tenho outra ação para os dados se estiverem válidos. Isso quer dizer o seguinte, vocês já passaram por isso. Vocês às vezes vão preencher uma informação e dizer assim, esse dado é obrigatório. Ou então vai preencher uma password, essa password precisa ter tais e tais informações. Quando isso acontece, a gente está fazendo data validation. E o que a gente vai fazer nesse formulário agora é escolher aqui, por exemplo, o formulário, o envio de dados, se ele estiver válido. Então, eu vou carregar aqui, valid submit. No valid submit, ele vai fazer o add to do. É isso que a gente vai dizer. E aqui a gente não tem por que manter o add to do. Então, ou seja, esse botão só vai ser um botão de submit. Aqui vai ser o type submit. Então, o botão é um type submit. Agora, ele vai adicionar, mas a validação vai acontecer dentro do formulário. Se os dados estiverem ok, ele valida e envia. Então, eu vou aqui executar o hot reload. Ele não vai fazer nada para já. Então, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Adicionar e ele vai mandar. Por quê? Porque os meus dados são válidos. Mais à frente, eu vou parar aqui a gravação. Vocês vão fazer essas adições que eu coloquei aqui. A gente vai fazer com que o Blazor valide os dados. Ou seja, por exemplo, eu quero que esse dado, essa informação seja obrigatória. Se a pessoa não preencher, ele vai reclamar e a gente obriga o utilizador a, preenchendo, ele fazer a submissão. Tá bem? Parei aqui a gravação. Se tiverem dúvidas, vou estar por aqui.